A semana prometia ser das mais movimentadas no Congresso Nacional, com a votação de duas matérias importantes para o país, a Lei Geral da Copa e o Código Florestal. Mas os humores do Palácio do Planalto afetaram a rotina do Legislativo. Mesmo com o projeto pronto para ser votado, o relator do Código Florestal reconhece que é uma matéria de difícil consenso, mas não contava com o adiamento da votação. Olha, o relatório está pronto, embora eu deva fazer uma observação que, como a matéria ela é difícil de entendimento, ainda carece muitos deputados e mesmo o próprio governo de entender o que existe no texto, mesmo o relatório que veio do Senado. Então, eu acho que uma semana a mais, uma semana a menos, isso não tem problema, é melhor que as pessoas saibam o que está ali, do que votar alguma matéria no escuro. Mas o problema não é isso, o problema é um problema político e não do Código Florestal. A votação do Código Florestal, que estava prevista para hoje, foi prejudicada em função do clima político que tomou conta do Congresso Nacional. De uma tacada só, a presidente Dilma Rousseff decidiu substituir as lideranças do governo na Câmara e no Senado, criando um vácuo de lideranças. Com este clima, não haverá votação. Para o líder do Partido Verde na Câmara dos Deputados, antes mesmo da queda dos líderes do governo, a votação do Código Florestal já estava comprometida. Ele defende o adiamento para depois da Rio+20, no final de junho. Comprometida pela não harmonização dos posicionamentos na base do governo, alguns partidos da base do governo, ou parlamentares da base do governo, queriam retirar artigos que vieram do Senado. Também é evidente que a reação da sociedade civil influenciou. E eu acho que agora, às vésperas da Rio+20, qualquer que seja o resultado da votação aqui, vai deixar o Brasil numa situação muito difícil. O mais sensato é a gente deixar para depois da Rio+20 fazer essa votação. A oposição criticou a forma deselegante com que a presidente da República afastou seus líderes. Gostaríamos de lamentar a forma descortês com que a presidente liberou dessa função dois importantes políticos públicos brasileiros. O deputado Vacarezza na Câmara e o senador Romero Jucá no Senado, que foram destituídos de suas funções que se dedicaram durante alguns anos ao governo da presidente Dilma e do ex-presidente Lula e foram dispensados de suas funções de forma descortês, tomando conhecimento por terceiros. No momento que uma chefe de Estado e um chefe de governo não tem coragem de olhar nos olhos daquele que serviu ao seu governo e manda os outros destituírem, é um sinal muito ruim, muito menos para a base aliada, mas sobretudo para o Brasil inteiro, que se assusta com essa forma rude de a presidente lidar com aqueles que auxiliam o seu governo. Para a oposição, o que muda com a mudança na liderança? De repente ela está querendo mais da liderança? Qual é a análise? Muda que, para começar, nós perdemos uma semana de trabalho, uma demonstração de grande desarticulação na base do governo. Essa desarticulação já dá demonstrações há algum tempo com insatisfações de partidos como o PMDB, que reclamam não mais espaço no governo, mas poder decidir as coisas com o governo da qual faz parte. E isso é muito ruim porque gera essa paralisia no Congresso. Nós perdemos essa semana de entregar ao Brasil o novo Código Florestal brasileiro e a Lei Geral da Copa, que é um compromisso do Brasil com a FIFA. De modo que perde o Congresso Nacional e perde a rotina dos trabalhos.